Bem-vindos à nossa aula 4, aula prática sobre regressão linear, no nosso curso de introdução ao R e estatística básica. Se você não acompanha as outras aulas, não tem problema, elas estão todas no nosso canal. E se você quiser o material complementar que eu utilizo durante essas aulas, basta acessar o nosso site, anovabr.com. Bom, vamos logo ao que importa, o conteúdo da aula de hoje. Como todas as aulas, eu tenho uma agenda /objetivos. Nessa aula nós vamos ver o básico sobre regressão e interpretação dos modelos. É muito importante falar que nós vamos ver, de fato, o básico. Se você, por exemplo, cursa administração, você sabe que regressão é um tema importante nas matérias de estatística. Se você cursa economia, você sabe que uma matéria chamada econometria, que muitas vezes ela é quebrada em econometria 1, 2 e 3, modelos de regressão são fundamentais para falar sobre econometria. Se você cursa psicologia e você tem na sua faculdade psicometria, você sabe que modelos psicométricos são muito similares em alguns momentos a modelos de regressão. Então, de fato, essa é uma aula básica, uma aula que vai te dar os fundamentos, mas não vai ser extensiva em relação não somente à importância dos modelos de regressão, mas o conteúdo relacionado a modelos de regressão. Beleza, regressão e interpretação dos modelos. A família GLM nós já vimos, não é? A família GLM assume uma linearidade entre variável independente e variável dependente. Sabemos que GLM, quando eu falo GLM, não é a mesma coisa que família linear generalizada. Não, GLM, quando eu falo, significa família linear geral. São coisas diferentes. Quando nós temos um teste T, nós temos uma variável dependente contínua, normalmente distribuída, e uma variável independente categórica com até 2 grupos. Quando nós temos uma nova, nós continuamos com aquela nossa variável dependente contínua, normalmente distribuída, pelo menos esse é o pressuposto, e uma variável independente com 3 ou mais grupos. E a regressão, ela conjuga todos esses modelos, né? Numa regressão, nós temos uma variável dependente contínua, em alguns modelos de regressão, uma variável independente que pode ser contínua ou não. E nós vamos justamente ver isso nessa espécie de vídeo-aula até agora. Uma coisa importante, então, é que quando a gente fala sobre teste T, nós podemos falar que ele é um caso particular de uma nova ou que é um caso particular, inclusive, de um modelo de regressão. Ok, motivação / pressupostos. A primeira frase é justamente a relação funcional entre uma variável dependente com uma ou mais variáveis independentes. E esse termo, funcional, é fundamental, porque de fato o que nós vamos fazer é equacionar uma função para que a gente consiga verificar, modelar essa relação entre no mínimo 2 variáveis. Quando a gente cria um modelo de regressão, por mais que nós tenhamos muitas ideias em relação aos resultados do modelo de regressão, em todos eles nós vamos poder prever o valor de uma variável dependente a partir de uma ou mais variáveis independentes. Ou seja, por definição, o modelo de regressão ele permite que você tenha essa previsão, que você consiga, a partir de um set de variáveis independentes, prever o valor, quase sempre o valor médio, de uma variável dependente. E os termos agora têm sentido, não é? Variável dependente e variável independente. Sabemos que nós temos pelo menos 4 pressupostos em relação a modelos de regressão: a linearidade das variáveis e depois todos esses que estão em vermelho nesse mnemônico line, é justamente relacionado aos resíduos, a independência dos resíduos, a normalidade dos resíduos, a variância igual, o princípio da homoceidacidade dos resíduos. Importante também falar que nem sempre a gente alcança todos esses pressupostos, mas mesmo que a gente não os alcance, e com dados reais realmente isso é difícil, se a gente não os alcançar, a gente tem que justificar a utilização desses modelos de regressão. Coisa importante é que, de fato, modelos de regressão eles não conseguem salvar as pesquisas que você fizer, e também você não pode, a partir de modelos de regressão, tentar dar um salto que supere o desenho de pesquisa. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa observacional, você quase nunca vai poder falar sobre causalidade. Vai ser muito difícil que você consiga isso. Agora, se você fizer uma pesquisa experimental, você já vai ter mais evidências para falar sobre causalidade. Se você fizer uma pesquisa longitudinal, aí sim, talvez você consiga falar um pouco mais sobre causalidade. Inclusive, nos artigos científicos que a gente pega, os autores costumam modificar os termos, mesmo que eles utilizem modelos de regressão quando eles fazem pesquisas observacionais, que são aquelas também chamadas às vezes de transversais, quando são realizadas uma única vez no tempo, em que você não interfere nas variáveis, você simplesmente vai lá e, entre aspas, olha aquele fenômeno de interesse. Se você fizer um modelo de regressão, você vai falar accounted for. Por exemplo, determinada variável accounted for representa tanto de uma variabilidade de uma outra variável. Agora, se você de fato fizer uma pesquisa experimental em que você divida um set de participantes em um grupo controle, um grupo experimental e por aí vai, aí sim você vai ter maior oportunidade
e mais força para falar explained by, ou seja, uma determinada variável independente talvez cause uma variável dependente. A palavra causalidade, principalmente em ciências tradicionalmente, que recebe o nome de ciências humanas, eu acho esse nome péssimo, porque parece que você tem um conjunto de ciências que são exatas, que fazem coisas diferentes, um conjunto de ciências que são humanas, que não são tão exatas assim, mas quase sempre tradicionalmente a gente define ciências humanas e ciências exatas, né? Então, se você estiver na área de ciências chamadas de humanas, é muito difícil que você consiga falar sobre causalidade. A não ser que você tenha, de fato, um desenho de pesquisa não somente muito sóbrio, mas muito rigoroso. Mas quase sempre é importante que você defina bem os seus resultados e você os expresse por accounted for, ou representam tanto a variabilidade. E aquilo que eu falei ainda há pouquinho, modelos de regressão, eles são a base de teoria de resposta ao item em psicometria. Se a pessoa não souber modelos de regressão, ela vai ter uma dor de cabeça muito grande em entender TRI, a não ser que a pessoa saiba programar, então ela vai entender muito mais de como clicar ou fazer códigos do que de fato TRI. Regressão ela é a base de Machine Learning, e regressão, não somente regressão, mas regressão é um dos pilares que fundamentam Machine Learning, e também regressão é muito importante na estatística como um todo. Tem uma curiosidade, modelos de regressão foram inicialmente não inventados, né, mas essa ideia foi modelada por um psicólogo, o Francis Galton, antes mesmo de TestT, A9 e por aí vai. Mas vamos lá, né? Modelos de regressão, e vamos pensar num exemplo prático. Você está investigando duas variáveis, depressão e idade, e você pode ter diversas perguntas. Por exemplo, será que pessoas mais velhas apresentam mais depressão do que pessoas mais novas? Ou será que existe uma associação entre depressão e idade? A coisa importante é você saber qual é a pergunta que você tem de pesquisa antes mesmo de você começar a modelar o relacionamento funcional entre duas variáveis. Mas beleza, você tem uma variável x, é uma variável observável, uma idade, e a variável y, chamada de variável latente, não observada, e a psicologia ela lida muito com essas variáveis. Então você tem no eixo de x o abscissas a idade, no eixo de y a depressão. Ok, você fez uma pesquisa e você tem resultados que podem ser plotados ou apresentados de maneira gráfica, tal como nós estamos vendo na nossa tela. Várias bolinhas, e aqui claramente tem uma relação entre essas duas variáveis, e agora você vai se perguntar, ok, como é que essa relação funcional ocorre? E agora você vai lembrar, pelo menos eu espero, do seu ensino médio, da função afim, função de primeiro grau, em que y é uma função de x, e essa função ela pode ser quebrada ou definida como y é igual a um a mais um bx. Beleza, a função clássica em que você consegue, aproveitando do seu conhecimento do ensino médio, modelar essa relação. Então, logo você faça isso, você pode traçar uma reta, e essa reta vai ser chamada de reta, ou às vezes é chamada de função, mas reta de regressão amostral, porque você não faz uma pesquisa com todo mundo da população, você faz uma pesquisa com as pessoas da sua amostra, e nessa reta de regressão amostral, você vai tentar fazer com que essa reta toque a maior parte dos pontos. Essa reta é importante, parece bobeira, não é? Mas essa reta não é um polinômio. Essa reta ela tem que ser de fato reta, não é? E quando você pensa numa reta que possa tocar a maior parte dos pontos, indiretamente o que eu estou falando é que eu quero minimizar o quadrado dos erros, ou quadrado dos resíduos, mas não foca nisso. Foca que você quer criar uma reta que consiga alcançar ou tocar a maior parte desses pontos. Em alguns momentos essa reta vai cravar o ponto, vai ser um modelo perfeito, mas isso não vai ser sempre válido, não é? Beleza, então logo você tenha feito isso, agora você consegue quebrar a sua equação, a sua função de primeiro grau, nos termos. O primeiro termo é justamente y, uma função, ela depende de um a, e esse a é chamado de intercepto, onde a sua reta de regressão ela toca o eixo y, essa é chamada de intercepto, e nós temos justamente o beta, x, e esse beta é também chamado às vezes de coeficiente de inclinação. Esses termos não são os melhores em relação ao ensino de estatística, mas eu acho que fica bastante claro que o seu y é definido como uma função de x, em que nós temos no mínimo dois elementos. Um intercepto, quando essa reta de regressão ela toca o eixo y, e um coeficiente de inclinação, que justamente é como se fosse uma angulação desses pontos. Ok, tendo isso como base, lembra que o que você precisa saber mesmo é a sua pergunta de pesquisa, porque na maior parte das vezes, você está vendo que eu não estou me estendendo muito na equação matemática por detrás, você não vai fazer isso by hand, você não vai fazer isso na mão, você vai pedir que os pacotes calculem isso para você e errem fazer isso em 2 segundos.
Beleza, vamos imaginar que agora você tem de fato uma pesquisa em que você tenha modelado um relacionamento funcional entre depressão e idade. Eu justamente fiz isso no R. Eu criei uma base de dados com dados simulados, em que eu tenho variável depressão e variável idade. Eu pedi que o R calculasse a média e o desvio padrão dessas duas variáveis. A média da depressão é 43, a média da idade é 19, o desvio padrão da depressão são 2, da idade são 10. E eu pedi que o R fizesse, como eu falei para vocês, é super rápido, um modelinho de regressão e cuspisse para mim qual é o meu intercepto, qual é a minha idade. E agora sim, a partir desse gráfico eu vou conseguir quebrar essa equação nas suas partes menores. Bom, primeira coisa importante a gente notar, né? Nós temos o eixo de x e o eixo de y. O eixo de x, também chamado de abscissas, tem ali a variável idade. O eixo de y, também chamado de ordenadas, tem ali a depressão. E a gente consegue verificar nessa nuvem de pontos um determinado padrão. E agora, nesse mesmo gráfico, eu pedi para o R fazer uma reta de regressão. Então, logo eu tenha feito isso, você consegue verificar que, bom, o padrão está quase que claro, né? Com maior aumento a idade, parece que a depressão também ela vai subindo, meio que em função da idade. Alguma coisa mais ou menos assim. Não é bem isso, mas é mais ou menos assim, não é? A segunda coisa que eu pedi para o R fazer era justamente destacar para mim o valor de 0 no meu eixo de x. Repara que nós temos uma linha aqui tracejada em verde, em que ela está marcando o valor de 0 no eixo de x. Muito importante. Quando a minha reta de regressão tocar esse valor aqui, eu vou ter meu intercepto. Então, o intercepto é o valor de y quando x é igual a 0. Qual é o valor de y quando x é igual a 0? Bom, o valor de 42,53990. Vou marcar aqui, ó. Esse valor aqui, ou seja, esse local, esse par ordenado, é meu intercepto. Quando x é igual a 0, qual é o valor de y? 42,53. Ok, beleza. E para que eu consiga equacionar bem não uma curiosidade, acho que quase todo mundo sabe disso, né? Essa reta necessariamente ela vai passar pelo valor médio de x e pelo valor médio de y. E justamente eu estou marcando aqui para vocês em vermelho que essa reta, ela necessariamente, essa reta de regressão, ela vai tocar necessariamente o valor médio de x e necessariamente o valor médio de y. Então nós já temos duas informações, né? A primeira informação é um intercepto, e esse intercepto é justamente o valor de y quando x é igual a 0, e nós já sabemos que para traçar essa reta, em algum momento eu vou precisar necessariamente do valor médio de x e do valor médio de y. Beleza, maravilha. Agora vamos pensar da seguinte forma. Eu quero verificar não somente a idade, eu descarto esse meu modelo. Eu quero verificar o quanto a depressão ela varia em função do sexo do participante. É uma outra pergunta e eu tracei eu criei uma nova base de dados em que eu justamente verifiquei isso. Então, nessa minha base de dados, eu tenho uma variável, uma coluna, se eu puder falar assim no R, em que eu tenho valores de depressão, e numa outra variável eu tenho valores 0 e valores 1. Você já sabe que o valor 0 é chamado de categoria de referência. Esse valor de 0, a minha categoria de referência são os homens. Todo valor colocado como 0 é o valor dos homens, e todo valor colocado como 1, ou seja, um dado binário, são as mulheres. Ok. Dessa vez eu estou apresentando esses resultados a partir de um box plot, mas eu também rodei no R uma regressão. Você já sabe que nós temos um intercepto e nós temos o sexo do participante. No caso, as mulheres elas foram assinaladas como 1. Você está vendo esse gráfico aí e muitas coisas são importantes. Talvez a mais importante é você se perguntar, mas se o cara quer saber o quanto, por exemplo, a depressão é diferente em função do sexo do participante, ou quanto, refraseando essa pergunta, o sexo do participante interfere na depressão, por que ele não faz um teste T, não é? Eu acabei de ver que o teste T ele funciona justamente para quantificar essa determinada pergunta quando nós temos um grupo, numa variável independente com até dois conjuntos, né, homens e mulheres. Por que ele não faz um teste T em vez de fazer uma regressão? E você está vendo que tem um teste T aí. Eu justamente rodei também um teste T, e você, se não acompanhou o vídeo passado, você pode voltar no nosso canal e pegar, e que eu verifiquei qual era a diferença na depressão em função do sexo do participante. Agora eu quero que você tenha uma especial atenção a algumas, são coincidências, né? a condições de similaridade. A primeira condição de similaridade, eu falei para vocês que o intercepto ele é o valor de y quando x é igual a 0. Esse meu x aqui, eu vou colocar o mouse para que você consiga ver,
ele é 0 ou 1. Se 0 são os homens, se 1 são as mulheres. Agora, se meu intercepto é o valor de y quando x é igual a 0, esse valor, por definição, tem que ser exatamente o mesmo valor da média de depressão dos homens, porque os homens na nossa base de dados eles foram assinalados com o valor de 0. E repara só, vamos botar o mouse. O valor que você está vendo aqui é exatamente o mesmo valor que você está vendo aqui. Ou seja, o intercepto é, 2 pontos, o valor médio de y quando x é igual a 0. E repara que agora você está vendo aqui no meu teste T o valor médio das mulheres, 45. E você está vendo aqui no meu modelo de regressão um determinado coeficiente que vai ser plugado nesse sexo, nas mulheres. E você pode se perguntar, são diferentes? Na verdade não. Repara que a diferença entre 45,41 por 42,09 é justamente o meu beta que eu vou plugar nas mulheres. Ou seja, a minha inclinação, meu slope, não é? Se você for pegar no livro, normalmente eles vão colocar como slope ou inclinação, é justamente a diferença entre esses dois resultados. Acho que agora ficou bastante claro para a gente verificar por que o teste T ele é um caso particular de um modelo de regressão. Ok, seguindo ainda nesse exemplo, não é? Quando a gente modela esses fenômenos, agora imagina que você tenha o interesse de verificar o quanto a idade e o sexo do participante tem uma determinada, aquilo que eu falei, accounted for, ou representam a variabilidade na depressão. Agora você pode falar, poxa, agora complicou, não é? Uma coisa importante, essa regressão que eu estou colocando aqui para vocês verificarem é só uma das possibilidades de serem modelados em relação a essa pergunta. Você pode se perguntar outras coisas e para isso você vai ter que pensar em outros modelos de regressão. Uma coisa muito importante é que o modelo de regressão não cai assim do céu. Você não pode pedir para o programa simplesmente rodar todos e verificar qual que fica, não é? Isso não é uma prática legal, apesar de existir algumas técnicas de que a seleção das variáveis ela ocorre automaticamente, isso nem sempre é das melhores coisas. Eu sou uma das pessoas que acredito que quase nunca isso é uma boa forma de você definir quais são as variáveis mais importantes. E uma outra coisa que talvez você esteja percebendo é que ter o conhecimento de matemática é fundamental para que você consiga lidar bem com esses modelos. Ok, tirando esse blá 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 todo, não é? Eu fui no R e eu pedi para que ele justamente verificasse os coeficientes desses modelos, às vezes também são chamados de parâmetros, não é? Mas eu pedi para que o R estimasse os coeficientes dessas variáveis. Nós temos o intercepto e nós temos idade e mulheres. Ok, vamos entender isso de uma maneira gráfica, não é? E pedi para o ggplot fazer esse gráfico e dividir. Esse gráfico, a gente chama isso de divisão de gráficos, não é? Pelo grupo do participante. 0 são os homens, eu vou colocar aqui o mouse para que você consiga verificar. 0 são os homens, e essa aqui está a minha reta de regressão. 1 são as mulheres. De uma maneira proposital eu criei esses resultados, então esses resultados eles foram deliberadamente criados. E você está vendo, bom, aqui tem a nuvem de pontos dos homens, aqui tem a nuvem de pontos das mulheres, mas se você está de fato realizando um modelo de regressão, você não quer ver esse gráfico espaçado. Talvez seja até bom para que você consiga identificar se há ou se não há um padrão. Mas o que você quer mesmo é verificar isso ao mesmo tempo, não é? Quando você cria um modelo de regressão, você está em um único comando fazendo a estimativa desses parâmetros todos, a idade e as mulheres, vistos como ortogonais aqui nesse sentido. Beleza. É melhor falar não vistos como ortogonais, mas sem coeficiente relacionado a uma possível interação. Mas beleza, você está vendo essa relação linear entre a idade do participante e o sexo do participante na depressão. E você tem nesse gráfico, eu pedi para que o R colocasse cor para mim em relação ao grupo, e aí você está vendo que temos um grupo em azul, que é o grupo das mulheres, um grupo em vermelho, que é o grupo dos homens, e agora sim eu vou mostrar para vocês como cada uma dessas, como essa equação ela pode ser quebrada em cada uma das suas partes. Vamos lá. O que é esse intercepto? Esse intercepto é o valor de y quando x é igual a 0. Pare e pensa. Quando x é igual a 0, eu estou falando que os participantes têm idade igual a 0. Você pode falar, pô, mas isso não existe. Tudo bem, isso não existe, mas você precisa disso para você conseguir ajustar a sua reta.
Então, em 99,999% das vezes, você vai manter o intercepto, mesmo que ele não seja, não tenha um sentido em relação à sua interpretação. Esse intercepto vai ser fundamental para que você consiga ajustar corretamente a sua reta de regressão. Então, esse valor do intercepto, que é o valor de A, é o valor médio de Y, quando x é igual a zero. Portanto, quando os participantes têm uma idade igual a zero, e quando os participantes foram assinalados o número zero, ou seja, são os homens. Repara só, inclusive eu fiz questão de colocar aqui na tela a função que eu pedi para o R fazer para mim, calcular para mim, que é o valor previsto ou predito desse modelo, que vocês vão reparar que é o modelo 3, quando a idade do participante é igual a zero e o valor em relação à variável mulheres é igual a zero, portanto, os homens. Quando eu tiver isso, eu vou ter esse valor, ou seja, o intercepto é o valor de y quando x é igual a zero. Depois disso, você pode se perguntar, e o que é esse primeiro coeficiente aqui? Esse coeficiente que é plugado na idade. Isso daqui é justamente o quanto é esperado que aumente o valor de y em média, ou seja, o aumento médio em y, se aumentarmos 1 ano de idade do participante, controlando para o sexo dele. Repara só, eu pedi para o R prever a diferença dos valores entre uma pessoa que tem essa idade, por que essa idade? Que é a idade média, tá bom? E essa idade aqui, por que essa idade? Porque é 1 ano acima da idade média. Então aqui eu tenho qual é o valor em Y esperado para um participante que tem 20 anos e para um participante que tem 21 anos e controlando para o sexo. Eu coloquei primeiro para que o participante fossem homens e depois que eles fossem mulheres, ou seja, o valor vai ser o mesmo. Mas é importante você entender que justamente esse slope, essa inclinação, está refletindo o seguinte: o quanto é esperado que, em média, o valor de y aumente se aumentar uma unidade de idade, controlando pelas outras variáveis, no caso, controlando para o sexo participante. E você pode falar o seguinte: mais 1 ano de idade, isso representa, em média, um aumento de 0,023 e por aí vai, controlando para as outras variáveis. Você não vai falar se aumentar 1 ano de idade, isso causa isso daqui, porque a gente não tem essa pesquisa, não é? A gente está sempre utilizando o accounted for, o representa. E finalmente esse último slope, essa última inclinação, que é esse 3,22. E você fala, o que é isso, né? É justamente a diferença na depressão entre homens e mulheres controlando para a idade, ou com a mesma idade média. Como é que eu sei disso, não é? Justamente eu pedi a diferença entre as pessoas que têm a idade média e são homens, daquelas pessoas que têm a idade média e são mulheres. E que valor foi esse? Justamente o 3,22, 3,84. Ou seja, esse valor é justamente a diferença na depressão entre homens e mulheres com a mesma idade, e nesse caso com a idade média. Eu acho que agora ficou muito claro, eu espero, e eu tenho aqui justamente nesse slide que vocês estão vendo os 3 modelos de regressão. Esse é o primeiro modelo, está na parte de cima, com a borda em preto. O segundo modelo é o do meio, com a borda em roxo. E o terceiro modelo é esse modelo que tem a borda em azul. São 3 modelos diferentes. Então, eles vão ter, mesmo que tenham resultados próximos, resultados diferentes. A não ser que eu, de maneira proposital, eu crie uma base de dados em que essas variáveis elas são totalmente equilibradas ou balanceadas. Mas isso não acontece na vida real. Então, para 3 modelos de regressão, nós temos 3 resultados diferentes que respondem a 3 perguntas diferentes. Coisa importante, em estatística frequentista, eu não estou dando muita atenção em relação ao valor de P. Eu estou assumindo que em algum momento você vai entender isso. Mas é importante que você entenda que a pergunta por detrás da estatística frequentista é uma pergunta sempre de longo prazo. O valor de P é uma probabilidade contínua, então a gente tem que entender isso, mas condicional. A gente assume em estatística frequentista que a hipótese nula, ou seja, não existe diferença, ou a diferença entre 2 grupos é igual a zero, ela é verdadeira. Então a gente assume isso, e esse valor de P ele é relacionado a essa probabilidade condicional, mas em longo prazo. A gente assume que esse valor de P ele não é derivado apenas de uma pesquisa. Se nós repetíssemos essa pesquisa, esse experimento em relação à estatística várias vezes, qual seria o valor esperado? É mais ou menos essa a ideia por detrás do valor de P. E nós temos, isso eu estou focando com maior ênfase, um critério de rejeição. Quando esse valor de P ele é menor do que um determinado erro estipulado a priori,
quase sempre a gente estipula como 0,05, nós rejeitamos a hipótese nula. A gente fala, olha, eu estava assumindo que a minha hipótese nula ela era verdadeira. Tendo em vista esse meu valor de π, eu começo a desconfiar que ela é verdadeira e, portanto, eu vou rejeitar essa hipótese nula. Coisa importante, rejeitar a hipótese nula não é aceitar a hipótese alternativa. E tampouco não rejeitar a hipótese nula não é aceitar a hipótese nula. Lembra que são coisas diferentes. Mas nesses três modelos, nós vamos verificar esse modelo a partir do valor de π. Esse valor de π justamente está comparando o modelo que nós temos em tela com o modelo em que utilizar a média como melhor estimador. Então, imagine que você queira verificar um determinado modelo para que você tenha a habilidade de prever a depressão do participante. Você pode falar assim, bom, se todo mundo tiver a depressão média, eu posso comparar um modelo em que eu vou ter como preditor a idade de um modelo que eu tenho como preditor apenas a própria depressão, ou seja, todo mundo tem depressão média. Se eu fizer isso, eu vou ter dois modelos em disputa e eu vou fazer uma nova, vou fazer um determinado teste. E esse valor de π que nós estamos vendo é justamente a comparação entre o modelo que nós temos, por exemplo, um modelo em que a gente tem um preditor idade contra o modelo da média. Esse modelo aqui está falando que é melhor. Esse valor de π está falando que o nosso modelo rejeita a igualdade entre esses dois modelos. Ou o modelo em que eu tenho o sexo do participante como preditor, vocês estão vendo aqui, contra o modelo da média. E nós ficamos com esse modelo. Ou seja, esse modelo, de uma maneira bastante operacional, ele é superior, ele é mais informativo do que o modelo que tem apenas a média como estimativa constante, não é? E esse último modelo aqui, com a borda em azul, em que eu tenho a idade e o sexo participante, quando comparado a um modelo que tem apenas a média da depressão, a gente percebe também pelo valor de π que esse modelo é melhor. Beleza, agora, importante, nós estamos comparando cada um desses modelos com o modelo da média. Nós não estamos fazendo uma comparação entre esses modelos, o que também poderia ser feito. Mas uma das primeiras coisas que a gente olha é justamente o valor de π, ou seja, o valor relacionado à significância do nosso modelo. A segunda coisa que a gente olha é o que a gente chama de coeficiente de determinação. Eu não falei para vocês certinho que a gente chamaria de coeficiente de correlação, que é justamente a relação bivariada entre as variáveis. Eu estou partindo logo do pressuposto, tendo em vista que é um curso de estatística básica, que regressão é um assunto mais importante do que o coeficiente de correlação. Então, estou falando direto de um coeficiente chamado coeficiente de determinação, que ele recebe o símbolo R². Esse coeficiente de determinação ele fala o quanto essas minhas variáveis prevêem ou compartilham a variabilidade ou explicam a variabilidade da minha variável dependente. Esse meu primeiro modelo, o coeficiente de determinação explica 7%, a gente sempre multiplica esse valor por 100, e ajustado, mais ou menos a mesma coisa, mas sempre o R² ajustado ele é um pouco menor do que o R². O segundo modelo, ele já explica bem mais, não é? A variabilidade da minha variável dependente, 62%, e o R ajustado um pouquinho menos. E o terceiro modelo, a mesma coisa. E você pode pensar, então eu vou olhar o modelo que tem o melhor R². Posso? Poder pode, mas não deve. Nem sempre as variáveis que estão inseridas no seu modelo são as melhores variáveis. E por algumas propriedades particulares dessa forma pela qual mínimos quadrados ordinários que a gente utiliza para criar modelos de regressão, com mais variáveis no seu modelo, maior vai ser o R². Ou seja, nem sempre o R² vai ser a melhor medida para que você consiga verificar se um modelo é útil ou não, tá bom? Desculpa, se o modelo é significativo ou não. Talvez isso fique melhor. E o terceiro grande ponto é você verificar se essas variáveis elas são significativas em relação a elas próprias. Uma coisa importante, você pode falar, bom, tendo em vista aqui o meu intercepto é o valor de y quando x é igual a zero, ninguém tem idade igual a zero. E não existe um homem com idade igual a zero. Então eu vou simplesmente tirar o meu intercepto dessa minha equação que vai ficar mais real. Você não vai fazer isso porque o intercepto ele tem um papel muito importante para você ajustar a sua reta de regressão. Inclusive, pela permanência do intercepto, é que você consegue fazer com que outros testes estatísticos lineares sejam subtipos de regressão. Se você tirar o intercepto, você vai ter resultados diferentes. É importante. Esses três resultados são relacionados aos nossos modelos de regressão. Bom, aqui eu tenho de novo a nossa família GLM, não é? A família linear geral. E aqui eu tenho as três equações, e agora você já entendeu. Essa primeira equação é a equação do teste T.
em que o y é uma variável dependente contínua, normalmente distribuída, nós temos um determinado beta 0 e um beta 1x de um dummy code, que pode ser, por exemplo, 1 mulher, 1 empregado, 1 Brasil, 2 sei lá o que, ou 0 e por aí vai. A segunda coisa é justamente uma nova, em que nós temos novamente uma variável dependente contínua e uma variável x com dummy code. Uma coisa importante, eu falei 1 e 2 há pouquinho, mas quase sempre quem trabalha com modelos de regressão sabe que quando a gente vai eleger um determinado valor para colocar na nossa variável independente, que é uma variável categórica, a gente começa por 0, porque justamente é o grupo de referência. Quando a gente começa por 1, essa lógica vai um pouquinho embora. Então a gente começa por 0, porque é justamente o nosso grupo de referência que ele vai ser jogado lá para o intercepto. E finalmente, no nosso modelo de regressão, talvez a cor não tenha ficado melhor, mas agora você consegue entender que o modelo em que a gente constrói um TST ou uma nova são casos particulares de um modelinho de regressão. E vamos lá para o nosso R, não é? Primeiro, vocês vão verificar que eu vou fazer isso. Eu vou acessar o dplyr e vou criar uma nova variável, vou chamar de bsq_regress. Poderia dar qualquer nome, mas eu resolvi dar esse nome e eu peguei aquele operador para que eu consiga alocar um novo vetor para o R, um novo objeto. Essa minha variável nova ela vai puxar o dados Brasil, eu vou utilizar o operador pipe e vou selecionar do dados Brasil algumas variáveis, que são as variáveis que eu tenho interesse. BSQ soma, mulheres, idade, IMC, faz ou não faz esporte. Nós perguntamos para o participante, na verdade ele podia responder marcando um checkpoint, se ele fazia esportes ou se sua família fazia esportes. E os resultados do it. Novamente o operador pipe, e eu vou pedir que ele jogue fora aqueles casos que têm dados faltantes, onde? Nessas variáveis que foram previamente selecionadas. Aquilo que eu falei, não é? O tidyverse funciona com uma lógica muito de pensamento. Bom, eu vou pegar uma determinada variável, vou selecionar algumas, eu vou pegar uma base de dados, vou selecionar algumas variáveis e vou jogar fora dados ausentes. Beleza. E depois eu vou criar um modelo de regressão. Esse modelo de regressão no R é o LN. É uma função nativa do próprio R. Eu vou chamar de RL, mas eu poderia dar qualquer nome que eu quisesse. Vou colocar aqui o mouse para que você consiga ver. Poderia dar qualquer nome que eu quisesse. E vai ser justamente nessa base de dados, que é a base de dados que eu acabei de criar, o BSQ soma vai ser, agora entre aspas, tá bom? Explicado, previsto, causado e por aí vai. Por esse ponto, você fala, mas o que é esse ponto aqui? São todas as variáveis que estão nessa minha base de dados, com exceção do BSQ soma. Ok? Você poderia colocar variável a variável. Eu vou acionar um pacote e eu vou mostrar os meus resultados já no padrão APA. Eu vou pegar um outro pacote e vou plotar os resultados de todos os efeitos. Faço dessa forma. Agora a gente vai para o nosso laboratório. Ok, eu estou aqui com o R aberto. A primeira coisa que eu vou fazer é, de fato, acionar esse meu pacote, o tidyverse. E depois, criar uma nova base de dados chamada bsq_regress, poderia dar qualquer nome, como eu falei para vocês, em que eu vou selecionar dessa minha base de dados algumas variáveis e jogar fora aquelas variáveis que eu não tenho interesse. Beleza. Eu quero que você pause esse vídeo agora e você tente, por conta própria, fazer a mesma coisa, mas não selecionando os dados do BSQ soma, mas da outra escala que nós temos, que é it soma, EAT_soma, e nessa seleção vai ter o EAT_soma, mulheres, idade, IMC, faz esporte, família esporte e os resultados da minha escala, o BSQ soma. Então quero que você pause o vídeo e você tente fazer isso. Bom, você está vendo aí na tela que eu fiz isso. Então, se você não conseguiu fazer, você pode copiar essa linha de códigos e beleza. O que eu vou fazer agora é o meu modelo de regressão. Que modelo de regressão é essa? Eu vou chamar de RL, o modelo é esse, vou chamar de RL. Essa aqui é a minha base de usos. Essa base foi a base que eu acabei de criar, em que o BSQ soma vai ser previsto por todas as outras variáveis que estão nessa base de dados. Ele vai jogar aqui para o lado, você está reparando que tem muitas outras coisas, mas ele está jogando aqui para o lado. Esse meu modelo que eu acabei de fazer, vou pedir esse pacote, APA Tables, e agora eu vou mostrar para vocês os resultados
utilizando esse pacote, ou seja, os resultados desse meu modelo a partir desse pacote. Olha como fica bastante legal. Inclusive com esse pacote você consegue também apresentar, pedir para que ele crie um documento em Word, em que você já tem isso tudo feito com uma tabela. Então nesse resultado nós temos aqui, olha só, os preditores. Lembra, o intercepto é aquele valor quando todos os x's, não é, são iguais a zero. Mulheres, idade, IMC, se a pessoa faz ou não faz esporte, se a família faz ou não faz esporte, e o it soma. Coisa importante, não é? Normalmente a estatística frequentista, para que a gente facilite um pouquinho o entendimento das nossas tabelas, a gente utiliza uma simbologia. E vocês estão reparando que os asteriscos eles funcionam justamente para falar sobre a significância de cada um desses preditores. Se nós tivermos esse asterisco, isso mostra que nós rejeitamos a hipótese nula de que esse valor é igual a zero, portanto a gente vai manter esse determinado preditor. Se não rejeitou a hipótese nula, aí você tem que ter uma decisão teórica. Bom, às vezes você não rejeita a hipótese nula, mas o seu modelo teórico, aquele preditor, ele é importante, então você vai manter também. Então é importante que você entenda que o modelo de regressão ele não pode ser visto como a voz final da sua pesquisa, do tipo, vou manter apenas as variáveis que são significativas. Às vezes uma variável é significativa, mas não tem muito sentido, e às vezes uma variável não é significativa, mas por efeitos chamados. Bom, tem efeitos de mediação, efeitos de moderação e efeitos de supressão. Por efeitos de supressão, essa variável é importante que fique no seu modelo. Ok, eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e você fizesse esse mesmo modelinho de regressão e interpretasse os resultados para aquela variável para aquela base de dados que nós acabamos de criar, que é justamente o which regress. Gostaria que você fizesse a mesma coisa. Ok? Espero que você tenha conseguido fazer. Dessa vez eu não vou fazer. Eu vou dar o próximo passo, aquele passo que eu falei para vocês. Eu vou justamente pedir esse pacote. Se você não tem esse pacote instalado, não tem problema, basta que você o instale. Vou criar uma variável chamada allEffects. Eu poderia criar qualquer variável, qualquer nome, mas eu vou criar uma variável com esse nome. Ele vai aqui para o lado direito, tá bom? Tá bem aqui. E vou criar um plot, repara só. Que plot é esse? Eu vou dar um zoom que vai ficar mais fácil de você entender. É justamente um plot de todos os efeitos, não é? É um nome bastante intuitivo até. Se mulher, resultado BSQ soma. Bom, vamos lá. Talvez não é se mulher, mas o quanto BSQ soma é previsto pelo sexo participante. O quanto BSQ soma é previsto pela idade do participante. E você consegue visualizar, ou seja, é muito mais intuitivo, toda a relação funcional bivariada. Então, BSQ soma, minha variável y, minhas ordenadas, a partir da abscissa mulheres. Minha variável y, a partir da abscissa idade. E por aí vai. Eu acho que dessa forma fica muito mais fácil você entender e também apresentar os resultados de uma pesquisa. Bom, vamos lá, né? Agora a nossa revisão. Bom, é importante que você entenda, pelo menos a forma como eu vejo e como alguns manuais também interpretam, que a regressão funciona muito como uma porta de entrada dos modelos considerados como avançados em estatística, por exemplo, modelos GLSM, modelos lineares generalizados, que você também trabalha com uma relação que ela não é linear entre V e VD, e também modelos de regressão são muito importantes como portas de entrada de outras áreas, por exemplo, Machine Learning TRI. Machine Learning está uma hype danada, isso certamente vai avançar, e TRI é muito importante para quem trabalha com modelos de traços latentes. Lembrar que modelos de regressão, aspectos teóricos e desenhos de pesquisa, eles andam juntos, mas nem sempre respondem às mesmas coisas. A estatística, como eu costumo falar, ela é um meio para que você consiga ter, pelo menos parcialmente, algumas respostas em relação à sua pesquisa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula.